Então, gente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse 1, já também desejando a graça e a paz do Senhor para todos os irmãos, a alegria de revê-los, né? Agora vai ficar mais difícil quando vocês estiverem presencial, mas um dia a gente vai aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vai passar tudo isso e a gente vai, amém? Então, Apocalipse 1, que nós vamos ler a partir do verso 4, que diz o seguinte, a minha versão aqui é a nova versão transformadora, né? É uma versão muito boa, muito agradável de ler. Então, diz o seguinte, eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados, por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, com um toque de trombeta, e a voz dizia, escreva no livro tudo o que você vê, e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tantas coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Senhor, nos abençoa nesta manhã para que a gente possa meditar sobre a Tua palavra e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, como a gente já tem lido sempre, né, e tem visto, João ele estava na ilha de Patmos exilado, né, devido à perseguição do imperador Domiciano, não é? E então nessa ilha de Patmos, uma pequena ilha, né, no mar Egeu, uma ilha vulcânica, ele teve essa visão de Jesus glorificado, né? Ele ficou lá na ilha de Patmos provavelmente uns 18 meses somente, né? Ele depois foi libertado pelo imperador Nerva, entre 96 e 98, na era cristã. O Apocalipse foi escrito provavelmente no ano 95, e ele teve essa visão de Jesus glorificado, né? E dizendo que ele enviasse tudo o que tinha visto e ouvido às 7 igrejas, não é?
A gente vai ver aqui nas mensagens que, no início de cada mensagem às igrejas, o Senhor afirmava o seguinte: conheço tudo que você faz. Então a gente fique sabendo que Jesus conhece tudo que nós fazemos, né? Porque aqui mostra ele andando entre os 7 candelabros, com 7 estrelas na mão direita. Os 7 candelabros, ele já dá a definição que eram as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os anjos de cada igreja. Né? Então, ele passeava entre os candelabros. Jesus passeia no meio das igrejas. Ele está agora passeando aqui no meio de nós, embora estejamos fisicamente distantes. Mas o Senhor aqui, nós como igreja, ele está passeando no meio de nós e ele diz para cada um nesta manhã: conheço tudo que você faz. E no final da mensagem, sempre ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquelas igrejas eram situadas na Ásia Menor, que hoje é o sudoeste da Turquia, e é interessante que elas estavam num raio de 180 quilômetros quadrados. E ele começa, então, a falar para cada uma no sentido horário. É bem interessante essa informação, né? E aí a gente vê que cada igreja recebeu um elogio, uma crítica ou queixa, menos Esmirna e Filadélfia foram as 2 únicas que não receberam nenhuma crítica de Jesus, conselhos e promessas. E aí a gente vai começar, eu quero que vocês, por favor, deixem as Bíblias abertas, porque a partir do capítulo 2 a gente vai ver um pouquinho sobre cada igreja. A gente sabe, a primeira mensagem foi para a igreja de Éfeso. E é interessante porque João era o pastor da igreja de Éfeso, né? Mas nesse momento ele estava exilado lá na ilha de Patmos e, como eu falei, passou aproximadamente 18 meses, depois ele foi libertado, voltou, assumiu o posto de pastor na igreja de Éfeso, e ele morreu mais ou menos no ano 100 da era cristã. Então, ele começa logo pela sua igreja. E aí, a gente vai ver, 2, de 1 a 7, escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Então, ele sempre mandava para o anjo da igreja. Alguns estudiosos ficam em dúvida com relação a essa palavra de o anjo da igreja, se era espiritualmente era o anjo que cuidava daquela igreja ou se era o pastor da igreja, né? Mas a gente vê que dá para entender que era o anjo da igreja, era o pastor da igreja, né? O responsável pela liderança da igreja. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que eu no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, a gente vê que, só contextualizando um pouquinho cada igreja, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor na época. E lá era o centro de adoração a deus Artemis ou Diana. A gente pode ver lá em Atos 19, né, quando Paulo estava lá, passou 2 anos em Éfeso, que praticamente essas igrejas da Ásia foram todas fundadas por Paulo, né? E aí houve aquele levante quando um artífice que fazia nichos de prata para a deusa Diana para vender, né? Tipo essas lambancinhas que a gente compra, né?
Então, quando ele começou a ver muitas pessoas se converteram, havia muitos milagres e era uma bênção aquela estadia de Paulo ali e conquistou muitas almas. Então, eram ourives, na verdade, né, de prata. E ele levantou o povo e disse, olha, nós vamos ter essa adoração à grande deusa Diana, vai acabar, porque esse homem está fazendo aí uma coisa terrível. Então, vamos acabar com essa história. E aquele templo, na época, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo à deusa Diana. E ali era uma grande concentração, que as pessoas adoravam, uma idolatria muito grande, né? E aquele homem fez aquele levante, a gente pode ver aí, que eles gritaram por cerca de 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então, era uma cidade que tinha um grande porto comercial, uma cidade próspera, mas aí a gente vê que o Senhor elogia a perseverança, a paciência, que eles não toleravam e punham a prova os que eles diziam apóstolos, mas eram mentirosos. E aqui ele fala nos nicolaítas, e é importante a gente saber o que eram. Eles perturbavam, a gente vai ver a igreja de Éfeso, também na de Pérgamo, pois eles se julgavam uma classe especial, né, religiosa, e agora eles tinham uma pregação terrível, que até hoje ainda tem. Eles diziam que quanto mais... Estão me ouvindo e vendo, irmãos? Que aqui está parada a imagem. Então, eles diziam, e dizem até hoje, que ainda existe esse pensamento, que quanto mais você pecasse, mais você seria perdoado, porque tinha motivo para ser perdoado. Mas Deus ia lhe perdoar. E eles se entregavam a toda sorte de imoralidade, até o mais baixo nível. E aí a gente tem um exemplo, eu estava assistindo há dias aquele filme sobre o último czar da Rússia, Nicolau II, e aquele homem foi enganado por Rasputin, que era um curandeiro, né, que era dessa doutrina dos nicolaítas, porque ele enganava as pessoas, seduzia mulheres, dizendo, não, não, isso não é pecado, e quanto mais você pecar, mais Deus vai lhe perdoar, né? Então, essa doutrina dos nicolaítas existia e existe até hoje, né? E por que que o rei, o imperador caiu, o imperador da Rússia caiu naquela conversa de Rasputin? Porque ele tinha um filho hemofílico, ninguém podia fazer nada, né? Aquele menino era o próximo imperador, era o único filho homem, e ele queria o quê? Que alguém tivesse controle sobre aquela doença. E a imperatriz, quando soube que havia esse homem que estava curando, mandou chamar para lá. E ele teve uma influência terrível, tanto que chegou ao ponto que chegou, toda a família foi destruída, né, do czar da Rússia. E aí era o seguinte, como aquele povo eram cristãos sem conhecer a palavra, gente, é triste, porque quem não conhece a palavra se deixa enganar por qualquer coisa. E aquela imperatriz desesperada pelo filho, e ele também, o imperador, porque o filho não podia morrer, não podia levar um corte que todo o sangue saía, não podia levar uma pancada que tudo era uma hemorragia interna, era coisa muito séria, então eles entraram naquele engano. E isso aí era uma doutrina dos nicolaítas também. Então, é muito triste. E aí ele dizia, olha, eu tenho com vocês uma vantagem, que vocês não toleram os nicolaítas. Então, é isso aí. Mas ele teve uma queixa, né? Teve uma queixa que o amor por Jesus tinha esfriado, eles tinham deixado o primeiro amor. E aí tem conselhos. Ele deu os conselhos que a igreja se arrependesse, voltasse àquelas primeiras práticas, que permanecesse, então, como um castiçal entre as igrejas, porque senão ele iria tirá-las. Interessante, né? Ele diz, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu castiçal entre as igrejas, entre as 7 igrejas. E aí é um mistério, né? Mas o Senhor tinha promessas também para Éfeso, que eles teriam direito de comer da árvore da vida, todos aqueles que vencessem, né? Vejam que a árvore da vida
foi negado a Adão comer do fruto, né? Depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou logo um querubim em redor da árvore da vida para que eles não comessem, senão teriam vida eterna. E aqui a promessa era que eles teriam direito a comer do fruto da árvore da vida, né? Que foi negada, significando que o cristão vai ter o privilégio da vida eterna com Cristo. E aí nós vamos para a segunda igreja, que é a Esmirna, né? Está ali, 2, de 8 a 11. Eu vou começar do 9, que diz assim: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, a fim de prová-los. Terão aflições por 10 dias, vocês. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E sempre terminava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, a igreja de Esmirna, como eu falei, não teve nenhuma repreensão, mas teve elogios. Essa sinagoga de Satanás representavam os judeus que não criam em Jesus. Porque se eles não criam em Jesus, eles também não criam nas Escrituras, que as Escrituras mostram claramente ser Jesus o Messias. Então, a igreja, ela tinha essa parte boa, ela suportava a perseguição judaica também. Provavelmente, eles perseguiam os cristãos, né? Então, ele deu uns conselhos à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte. Conta a história que Policarpo, que foi bispo de Esmirna, no século II, ele foi preso, condenado à morte, mas ainda foi dada uma oportunidade para que ele desse glória ao imperador e cultuasse o imperador e negasse a Jesus. E Policarpo disse uma coisa interessante, ele disse: há 86 anos eu tenho sido seu servo. Ele nunca me faltou. Como é que eu posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então, foi fiel até a morte, né? E aí as promessas, a coroa da vida, aos que perseverarem na tribulação que estavam para sofrer. Vem agora Pérgamo, né? A terceira igreja, é Pérgamo, Apocalipse 2, de 12 a 17. Eu vou começar a ler também aqui do 13, porque sempre lembre-se que o Senhor tinha uma palavra de mensagem para cada uma, mas sempre descrevendo no início de cada mensagem quem era ele, né? Aqui fala que ele era aquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio algumas pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Vejam que Pérgamo, que em grego significa fortaleza, era a antiga capital da província da Ásia. Lá foi onde começou a origem do pergaminho, né? Ela ficava a 8 quilômetros a norte de Esmirna. E os elogios que o Senhor deu, que eles perseveravam na fé, mesmo eles estando ali no centro de onde Satanás imperava. Eles tinham um Marte, Antipas, ele não negavam o nome de Jesus, estavam firmes, perseverantes na fé. Porém, o Senhor se queixou. Eles toleravam os que incentivavam as pessoas a se misturarem com os pagãos.
Nessas festas, eles comiam comida sacrificada aos ídolos, à prostituição, e isso levava o povo a cair. E ele disse que foi a mesma estratégia usada por Balaão para Israel cair. Lá em Números 31, 15 a 16, mostra claramente isso, né? O rei chamou Balaão, rei Balaque, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Isso aconteceu, se eu não me engano, por 4 vezes. Mas quando ele ia amaldiçoar, porque ele recebeu promessas de muito dinheiro, de muita vantagem, né? Muita corrupção, mas toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar Israel, só saía bênção. Abençoava grandemente o povo. E o rei disse: Olha, como é que pode? Eu já lhe prometi tanta coisa, tanta riqueza, e você só faz abençoar esse povo? Amaldiçoe, porque esse povo, se entrar aqui, está vindo como o gafanhoto, ele acaba com tudo e nós vamos ser destruídos. E então Balaão diz: Olha, não tem quem faça nada contra esse povo. Não tem encantamento que derrube. Agora, tem uma coisa que pode ser feito. Se eles pecarem contra o Deus deles, se eles levarem o Deus deles a se desagradar, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar as nossas mulheres para seduzi-los, chamá-los para vir à festa. Olha o perigo, gente. As festas pagãs, as festas onde havia toda sorte de imoralidade sexual, que as festas pagãs sempre tinham essa conotação, né? Quando a gente até assiste algum filme que vê Sodoma e Gomorra, aquelas coisas, a gente vê como era. E continua sendo assim. Então, o perigo da igreja hoje, né? Também ser seduzida pelos conselhos, pelos convites de ir a festas mundanas que muitas vezes desagradam a Deus. E ali o povo caiu. Só num dia, a ira de Deus foi tão grande que 24 mil caíram. Vocês lendo direitinho lá, vão ver direitinho em números, porque aqui eu não estou lembrada do versículo. 24 mil caíram naquele dia. Mortos com a praga. Está vendo? Era assim. Então, era essa queixa, né? O perigo da gente ir a festas mundanas, as culturais, né? Entre aspas, que muitas vezes a gente acha que é cultura, mas a cultura, você sabe a origem? Sabe de onde está vindo? Geralmente são de práticas pagãs. O conselho é que ele se arrependesse e prometeu o maná escondido, que significa uma comunhão mais profunda, né, com Jesus, e uma pedra branca, que na época era entregue aos vencedores numa competição. Chegamos à quarta igreja, que é Tiatira, né? Então, Tiatira está em Apocalipse 2, de 18 a 29, eu não vou ler só alguns versículos, né, porque a gente tem pouco tempo, mas continua o Senhor dizendo no verso 19, eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e eu observei que você tem crescido em todas essas coisas. Então, a igreja estava crescendo. Era uma igreja que trabalhava muito, né? Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu, e aqui o Senhor fala tudo aquilo que ele iria fazer com aquela mulher. Mas ele também diz, no verso 23, que ia matar os filhos dela, e ele diz, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Muitas vezes, a gente tolera certas coisas, né? Tolera certas coisas e acha que não é nada demais, né? Mas o Senhor dá um conselho aqui, aqueles que não tinham seguido os ensinamentos de Jezabel, né? Que eram consideradas verdades profundas, mas que vinham de Satanás. Talvez ela
fosse influenciada também pelos nicolaítas, que eles estavam por lá também, né, que diz. E muitas vezes pode ser que esse aprofundamento, querer estudar muitas coisas para se aprofundar, e no fim chegam nos enganos de Satanás. Mas a gente deve permanecer firme, como o Senhor disse, né? Fiquem firmes, né? Fiquem firmes. Não se distanciem da palavra, né? Então, nós já temos a palavra. Isso você já tem. Temos a palavra. Então, vamos nos apegar à palavra. E aí a promessa foi a autoridade sobre as nações, a estrela da manhã, ou seja, o símbolo do próprio Cristo, que em Apocalipse 22:16 ele diz, eu sou a estrela da manhã. Daniel também, lá em 12:3 de Daniel, ele diz que os justos, no final dos dias, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Chegamos em Sardes, né? A terceira igreja já, Apocalipse 3, de 1 a 6. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Lembre-se que todo o final da mensagem para cada igreja, ele repetia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era a capital da Lídia, era situada a 50 quilômetros a sudeste de Tiatira. Lá também havia a adoração ao imperador romano e à deusa Diana, ou Artemis. E aí o Senhor elogia a perseverança na fé de alguns, não eram todos, que não haviam se manchado com o mal. As queixas. A igreja estava morta, pensando que estava viva. E o Senhor dá os conselhos, que ela acordasse, se arrependesse, obedecesse a Deus, fortalecesse aqueles que já estavam quase mortos. Mas o Senhor também dá promessas, que daria honra, vestes brancas, que significa os atos de justiça dos que não se contaminaram, e aqueles que fossem vitoriosos jamais teriam seu nome apagado do livro da vida, e Jesus confirmaria diante do Pai e dos anjos que ele lhe pertence. E aí chegamos em Filadélfia, né? Que é a sexta igreja, e uma igreja que não recebeu nenhuma crítica, não é? Também como Esmirna, foram as duas únicas que não tiveram nenhuma crítica, nenhuma queixa do Senhor. Filadélfia é linda a mensagem, né? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, não é? Filadélfia é Apocalipse 3, de 7 a 13. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu acho linda essa passagem, porque lembre-se de uma coisa, porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. E porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Às vezes a gente até teima, às vezes uma porta está fechada e a gente continua batendo, achando que é ali, que é ali, que é ali, e perde a bênção, né? E aqui o Senhor diz que ele tem a chave. Então, fique certo, fique certa, que quem tem a chave para abrir a porta, não somente da pregação do Evangelho, não somente de missões, mas em qualquer área da nossa vida, é o Senhor. Amém.
Então, ele diz isso para Filadélfia. Eu acho muito lindo. Eu sei que você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, porque não acreditavam na palavra, não acreditavam que Jesus era o Messias, então eram falsos judeus. A virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Olha, gente, a gente está nessa prova agora também, né? Eu não digo que essa aqui, mas a gente está passando, como ele disse aqui, a provação que virá sobre todo o mundo. Nós estamos numa pandemia, ou seja, estamos enfrentando uma praga que é no mundo inteiro, né? Mas o Senhor diz que protegerei do grande tempo de provação. O Senhor sempre está nos protegendo. O verso 10, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra, e eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, foi só elogios para Filadélfia, perseverava na fé, na palavra, nunca havia negado o nome de Jesus, honrava o nome dele. Ele deu o conselho que eles guardassem aquela fé que eles já tinham. E as promessas que o vencedor se tornaria coluna no templo de Deus, na Nova Jerusalém, viveria lá para sempre. E, por último, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22, né? E a partir do 15 diz, eu sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. E você ainda diz mais, eu sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia ficava a 75 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 145 quilômetros a leste de Éfeso. Era uma cidade rica, tinham bancos prósperos, tinha indústria têxtil, uma escola de medicina, a especialidade lá dessa escola de medicina era o tratamento da visão, porque eles possuíam um colírio que era famoso. E até a gente vê, às vezes, hoje, era uma flor lá, que até hoje a gente vê na internet, né, o pessoal oferecendo tratamento lá com não sei se é um colírio feito de uma planta, né, que vem da Ásia. Então, eles tinham esse colírio muito famoso, né? Agora, essa cidade era assim, próspera e rica, mas ela tinha uma dificuldade, era no abastecimento de água, porque Laodiceia recebia águas através dos aquedutos que vinham das montanhas, mas ela recebia de Colossos, era conhecida pelas fontes de águas frias, eram águas bem geladinhas, e Herápolis era conhecida pelas fontes de água quentes. Então, quando as águas chegavam em Laodiceia, eram mornas. Quem bebesse sentia náuseas e vomitava.
Vejam que essa igreja não recebeu nenhum elogio. Embora a gente não veja críticas aqui para essa igreja sobre a questão de idolatria, né, e pecados sexuais, para ele estava tudo maravilhoso. Mas o que é que o Senhor diz? A igreja estava indiferente. Vejam que o Senhor fala, né, no verso 20, eu estou à porta e bato. E não era somente em relação a essa aplicação dessa palavra, a gente sempre faz individualmente, né, para as pessoas que precisam deixar Jesus entrar no coração. Mas aqui ele estava falando para a igreja. Então, ele estava do lado de fora da igreja. E ele diz, batendo para entrar, ninguém abria a porta. E essa igreja se considerava muito rica, sem nenhuma necessidade, era completa, mas ela não sabia que estava cega, mesmo tendo aquele colírio maravilhoso que era a riqueza da cidade. Ela era pobre, miserável, estava nua, isso espiritualmente. E a gente sabe que é como a gente está vivendo hoje. Muitas vezes nos consideramos ricos, sem necessidades, e a gente esbanja, às vezes, a nossa riqueza em coisas que não valem nada, né, para Deus. Mas para Deus nós estamos nus espirituais. Nós não estamos discernindo a nossa vocação. Somos miseráveis, pobres no reino de Deus, não temos riqueza no céu. E os conselhos que o Senhor dá para que eles se arrependessem, buscassem as riquezas espirituais, não confiassem nas riquezas que eles teriam aqui. Ontem eu conversando com uma filha, que mora em Curitiba, a gente comentando alguma coisa, ela falou, tem tanta gente se apegando às riquezas e não sabe que tudo isso vai virar pó, vai ser tudo tocado fogo. O fogo vai derreter tudo, como o apóstolo Pedro falou, né? Vai ficar, os elementos abrasados se desfarão, não vai valer nada tudo isso que a gente tem. E os conselhos foram esses e as promessas. Nós sabemos que Jesus é misericordioso. Ele mostrou para a igreja de Laodiceia que, apesar dela estar com todo aquele orgulho de que valia alguma coisa, de que era rica, que não precisava de nada, ela precisava se arrepender, e se ela se arrependesse e zelasse pela palavra, ele iria levá-los até o trono de Cristo, compartilhado com Deus, né? Ele disse, eu compartilho com meu Pai e vou levar vocês para se sentar comigo. Quer dizer, embora aquela igreja tão cheia de problemas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, fez promessa maravilhosa para aquela igreja. E aí, irmãos, concluindo, muitos falam, às vezes, que cada igreja dessa simboliza a história da igreja, né, durante os séculos. Mas a palavra de Deus é atual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa mensagem para as igrejas também nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala. Nós estamos nos últimos dias sobre a terra. E mais do que nunca a gente precisa estar atento e guardar a nossa fé, né? E aí a gente padece dos mesmos pecados das igrejas da Ásia, dessas 7 igrejas. Por exemplo, o materialismo é amor ao mundo, é ao dinheiro. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Às vezes, pessoas sacrificam até o convívio familiar, porque querem viver trabalhando demais para ter mais coisas. Outro problema dos dias de hoje, muito difícil, que tem na igreja, é o culto ao corpo, o hedonismo. As pessoas hoje vivem cuidando. Porque eu estou gordo, preciso emagrecer. Porque eu estou magra, preciso engordar. Porque está chegando as preguinhas, vem botox, vem cirurgia, né, plástica, sem necessidade, só pelo culto ao corpo perfeito. É um culto, para mostrar aos outros que a gente pode, né, que podemos. Irmãos, isso são doutrinas do mundo, e a gente está seguindo.
né? A gente tem que ser muito perfeito, o corpo muito perfeito. E eu sempre digo assim, que muitas vezes as pessoas, se você pede uma oferta, alguns nem um dízimo entregam, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. E é bíblico, por isso que eu estou falando aqui, não é questão de dizer, eu vou pedir que Deus me mostre, me toque se eu devo ser dizimista. Não, está na palavra, não tem que fugir, não. Então, esse culto ao corpo, muitas vezes faz com que a pessoa gaste milhões, né, para ser perfeito, para fazer uma plástica, para usar botox e outras coisas para ficar perfeito. E quando se pede uma oferta para missões, aí, tanto assim, quando se dá e alguns não dão. Outro dia eu estava ouvindo a pregação de uma missionária na igreja, e ela dizia, olha, as nossas crianças, às vezes, se pedirem uma oferta esse domingo e pedir outra oferta no outro domingo, as pessoas já vão reclamar, dizer, olha, que tanto dinheiro é esse, menino? Essa igreja está pedindo agora dinheiro todo domingo para uma oferta especial, que negócio é esse? E não se lembra que gastou uma fortuna com plástica, com botox, com roupas caríssimas, e para usar onde? Que agora a gente não tem nem onde usar. Tem nem onde usar roupa, nem joia, nem nada. Materialismo, culto ao corpo, apostasia, a tolerância ao pecado, né? Porque hoje em dia tudo é normal. Tudo é normal, é o dia de hoje, não naquele tempo, hoje não. Tudo é normal. Mas o apóstolo Paulo já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente tem que ter uma posição de servo de Deus, de serva de Deus. A gente não pode estar copiando o mundo, né? Apostasia, tolerância ao pecado, tudo é normal. A gente viu que o Senhor disse assim, eu sondo mente e corações, não é só o coração, tá? Abaixa o coração. Não, gente, é a sua mente também. Tem que estar em sintonia com Cristo. É toda a sua vida. Senão a gente vai cair na apostasia também. Incredulidade. Aquele ditado popular que diz que é ver para crer, mas muitas vezes nós vemos e não cremos. Às vezes uma pregação, uma palavra, um conselho, e a pessoa não recebe, né? Não recebe. Incredulidade, hipocrisia, nunca houve tanta falta de amor entre os irmãos na igreja, né? Infelizmente. Frieza espiritual. Esse que é o grande problema desses últimos dias. Não se lê mais Bíblia, como antigamente. A gente não incentiva os nossos filhos a lerem a Bíblia, a gente não lê Bíblia com eles, né? Ao contrário, eles vivem os costumes do mundo, a gente apoiamos, a gente compra tudo que eles desejam e vem nos amigos mundanos. Não fazemos mais culto doméstico. Gente, é tão fácil, tão simples. Aprendi com o pastor Helmut, o pai de Miriam. Coisa linda. Aquele almoço gostoso, todo mundo ali em família e se confraternizando e tudo mais, mas quando terminava, ninguém saía da mesa ainda. Ficava todo mundo sentado, já com a barriguinha cheia. Então, agora vamos pegar um devocional, né? Há vários, pão diário, presente diário. Tão simples, uma mensagenzinha assim. Ele abria, lia a mensagem do dia, né? Depois fazia uma oração, depois cantava um corinho. Simples, gente, assim. Porque hoje não tem tempo, a gente trabalha e um corre, outro corre. Gente, tem tempo, nem que seja no momento da ceia, no último momento do dia, mas você querendo, você faz. Precisamos retornar a isso. Olha, no culto doméstico, tudo se resolve, porque se marido e mulher tiver tido uma briga, na hora que chega no culto da palavra e oração, eu quero ver ninguém ficar mais com a cara emburrada. As pazes são feitas. Os filhos também vão se acostumar a estar ouvindo a palavra, né? A estar escutando e vendo a união da família. Isso é lindo, mas hoje não está se pensando mais nisso, né?
não jejuamos, não oramos, até mesmo antes de tomar decisões. Gente, a gente precisa orar antes de tomar uma decisão. Às vezes, se a gente toma uma decisão precipitada, a gente vai sofrer tanto depois. Aí quando está no sofrimento, vamos buscar o Senhor. A gente tem que orar antes. Qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente tem que orar antes. Até mesmo nas enfermidades. A gente tem que orar até para ir para um médico, saber se é vontade de Deus que a gente vá àquele médico, ou se tem outro, o que é que o Senhor nos direciona. Mas a gente não consulta a Deus e a gente confia inteiramente nos médicos, sem consultar primeiro a Deus. A gente tem que ter essa área também sob o controle do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, é isso aí, é um recado que o Espírito está nos falando essa manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos nos arrepender, voltar ao primeiro amor, aquele amor que você tinha quando você chegou na igreja, né? Que você tinha quando você se converteu, que a Bíblia, o tempo era pouco para ler, o tempo para orar era pouco, até se acordasse de madrugada, corria para orar, né? E a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo, o que ele diz às igrejas. O tempo do fim está próximo. A volta de Jesus está muito mais próxima do que a gente imagina. Mas ele tem promessa para todos os salvos, né? Então, vamos nos arrepender, escutar o que o Espírito Santo tem falado, receber as promessas, então. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe.